jovem é acusada de roubo pela patroa rica que a obriga a tirar a blusa, mas seu mundo desaba quando ela vê um sinal em suas costas. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Tiago saiu do trabalho mais cedo. A queda de energia na empresa tinha interrompido todas as operações, então não fazia sentido ficar lá. No caminho de volta para casa, ele decidiu que era o momento perfeito para surpreender sua esposa, Marcela. Não era aniversário de casamento, nem o aniversário dela. Não havia uma ocasião específica. Ele só queria fazer algo especial. Parou numa floricultura e comprou um buquê de rosas vermelhas. Depois, na loja de chocolates ao lado, escolheu uma caixa de bombons finos. Tudo para agradar a mulher que ele tanto amava. Enquanto dirigia para casa, seus pensamentos estavam apenas na reação de Marcela. Ele imaginava o sorriso dela, o brilho nos olhos ao ver o presente inesperado. Eles estavam casados há 2 anos e, embora o casamento tivesse seus altos e baixos, ele ainda acreditava que tinham algo especial. A rotina poderia ser pesada, mas gestos como aquele ajudavam a manter a chama acesa. Porém, ao se aproximar de casa, Tiago notou algo estranho. O carro de Paulo, seu melhor amigo, estava estacionado na garagem. O que o Paulo está fazendo aqui? Ele pensou, confuso. Paulo nunca aparecia em sua casa sem avisar, e principalmente quando Tiago não estava lá. Aquilo parecia fora do comum, algo que imediatamente despertou uma sensação de inquietação. Ele estacionou o carro na rua, do outro lado da calçada, e pegou as rosas e a caixa de bombons. Quando se aproximou da porta de entrada, percebeu algo ainda mais esquisito: a porta não estava trancada. Marcela deve ter esquecido de trancar, pensou, tentando afastar a crescente sensação de desconforto. Mas algo dentro de si o alertava que havia mais do que um simples esquecimento. Entrando na casa, Tiago chamou por Marcela. Marcela? Sua voz ecoou pela sala vazia. Nenhuma resposta. O silêncio era quase sufocante. Ele começou a andar pela casa, olhando de um lado para o outro. Quando se aproximou do corredor que levava ao quarto, ouviu vozes baixas e abafadas. Ele parou, tentando discernir o que estava sendo dito. Foi então que ele reconheceu as vozes. Paulo. Marcela. Conversando no quarto. Tiago se aproximou com passos cautelosos, o coração acelerado, sentindo um nó se formar em sua garganta. O que eles estavam fazendo no quarto? A porta estava entreaberta, e ao espiar pelo vão, seu mundo desmoronou. Paulo estava abraçado a Marcela. Eles se beijavam, e as palavras que ele ouviu a seguir foram como facadas em seu peito. Quando você vai largar o Tiago de uma vez? Paulo perguntou, sua voz baixa e cheia de expectativa. Em breve, respondeu Marcela, de forma fria. Agora que você está ganhando bem, podemos viver juntos sem problemas. Tiago não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seu coração apertou tanto que ele teve que se segurar na parede para não cair. Como ela poderia estar dizendo aquilo? Como ela, a mulher que ele amava e com quem dividia sua vida, poderia trair sua confiança de forma tão cruel? Eu só quero o que é meu por direito, continuou Marcela, com uma frieza que Tiago jamais imaginaria que ela tivesse. Metade de tudo que ele tem. Trabalhei duro esses anos para conquistar isso. Ele sentiu como se uma faca estivesse sendo torcida em seu coração. Cada palavra dela era um golpe que o deixava mais fraco. Tiago sempre acreditou que o amor deles era verdadeiro. Ele nunca imaginou que Marcela fosse tão calculista. Tudo que construíram juntos parecia ter sido uma mentira. Ele queria entrar no quarto, queria gritar, queria confrontá-los. Mas algo o impediu. Talvez fosse o choque, ou talvez fosse o desejo de não causar uma cena naquele momento. Ele não sabia o que fazer. O homem que ele considerava um amigo o traíra, e a mulher que ele amava só estava interessada no dinheiro. Com cuidado, Tiago saiu da casa sem fazer barulho. As rosas e os bombons ainda estavam em suas mãos, mas agora parecia um fardo pesado demais para carregar.
Ele se afastou da casa e entrou no carro, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Seus dedos apertavam o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele ficou ali, sentado no carro, por alguns minutos, tentando absorver o que acabará de testemunhar. Sentiu raiva, tristeza, desespero, tudo ao mesmo tempo. Mas, acima de tudo, sentiu a necessidade de agir. Ele não podia deixar que Marcela e Paulo o destruíssem. Eles já tinham roubado seu coração, mas não roubariam sua vida inteira. Dirigiu até o escritório de um amigo advogado. Contou-lhe tudo, sem esconder detalhes. O amigo, compreensivo, explicou as opções. Mostrou-lhe como poderia agir legalmente para que, mesmo com a separação, Marcela não ficasse com nada. Ele deveria ser rápido e cuidadoso. Nos dias seguintes, Tiago seguiu os conselhos do advogado. Moveu seu patrimônio para um lugar seguro, longe do alcance de Marcela. Ao mesmo tempo, ele se distanciou emocionalmente, dizendo a Marcela que estava viajando a trabalho. Na realidade, ele estava trabalhando incansavelmente para proteger o que era dele. Quando retornou, poucos dias depois, ele decidiu que era hora de confrontar Marcela. Ele entrou em casa sem aviso prévio, o coração ainda pesado, mas agora com a raiva controlada. Marcela, disse ele, olhando-a nos olhos. Eu sei de tudo. Vi você e o Paulo. Ouvi o que vocês falaram. Marcela o encarou por um momento, em silêncio. Não havia vergonha em seus olhos, nem arrependimento. Apenas frieza. E o que você vai fazer a respeito? Ela perguntou, cruzando os braços. Tiago sentiu uma onda de fúria passar por ele, mas se manteve firme. Eu já fiz. E você não vai ficar com nada do que é meu. O rosto de Marcela mudou por um breve instante. Ela não esperava que Tiago estivesse preparado. Vou lutar na justiça, disse ela, com uma risada amarga. Tenho direito à metade de tudo. Tiago, agora mais calmo, apenas balançou a cabeça. Vamos ver. Tiago e Marcela brigaram na justiça pelos bens dele. Marcela se sentia dona da metade do patrimônio de Tiago, embora nunca tivesse contribuído com nada de concreto para construí-lo. Ela não trabalhava e nem ajudava na casa. Tudo era feito pelas empregadas, tanto a limpeza quanto a comida. Marcela vivia como uma verdadeira rainha, cercada de luxo e conforto, sem jamais se preocupar com as responsabilidades diárias. A batalha judicial foi intensa e exaustiva. Marcela estava certa de que sairia vitoriosa, que garantiria metade do que julgava ser seu por direito. No entanto, ao final de uma disputa longa e amarga, a sentença foi um golpe devastador para ela. Tiago havia tomado precauções que a deixaram completamente de mãos vazias. Não havia nenhum bem no nome dele, nenhuma conta bancária com saldo positivo. Marcela se sentiu traída, derrotada. Como isso é possível? Ela exclamou ao advogado, perplexa. Ele não pode simplesmente ter escondido tudo. Lamento, dona Marcela, disse o advogado, folheando os papéis do processo, mas a verdade é que ele seguiu todas as etapas legais para proteger o patrimônio. Não há nada que possamos fazer a essa altura. Marcela, ainda incrédula, não sabia como reagir. No fundo, ela não acreditava que Tiago fosse capaz de tamanha frieza. Mas ele havia provado o contrário, preparando-se meticulosamente para aquele momento, garantindo que ela não levasse nada dele. Contudo, Marcela não estava totalmente desolada. Ela ainda tinha Paulo. Paulo, agora, era um empresário bem-sucedido, e estava ganhando mais dinheiro do que Tiago jamais sonhara. Eles estavam juntos, casados e vivendo em uma mansão luxuosa. O passado, com Tiago, parecia distante, quase irrelevante. Vários anos se passaram, e Marcela agora era uma mulher de meia-idade. O tempo, porém, parecia ter sido generoso com ela. Cuidava-se como nunca, e sua aparência refletia isso. Rodeada de joias, roupas caras e todo o luxo que o dinheiro de Paulo podia comprar, Marcela vivia uma vida de aparências impecáveis. Para os de fora, ela era o retrato da mulher bem-sucedida. Certo dia, Paulo chegou em casa após um longo dia de trabalho e, ao abrir a porta,
foi recebido por uma cena de gritaria. No meio do corredor, a cozinheira apontava o dedo para Marcela, que mantinha uma expressão de pura fúria. Você é louca? A cozinheira disse, em voz alta, com os olhos marejados de raiva. Marcela, visivelmente furiosa, não ficou calada. Você fez o feijão muito duro. Gritou Marcela, batendo o pé. Machuquei minha boca. A cozinheira, indignada, respondeu sem hesitar. O feijão estava ótimo, dona Marcela. Você está inventando isso só porque gosta de brigar com todo mundo. E você não precisava me empurrar. Paulo, percebendo que a discussão estava fugindo do controle, tentou intervir. Por favor, calma. Vamos resolver isso sem gritar, disse ele, tentando soar conciliador, mas sem esconder o cansaço na voz. Ele caminhou até a cozinha e provou o feijão que ainda estava na panela. Estava delicioso, como sempre. Está ótimo, Marcela, disse ele, com um tom firme. Não tem nada de errado com a comida. A cozinheira, sentindo-se injustiçada, enxugou uma lágrima e, em tom desafiador, disse: Eu não vou mais suportar isso. Estou farta de ser tratada assim. Nunca mais volto aqui. Vou processar a senhora. Vá embora então. Gritou Marcela, apontando para a porta. Se não sabe fazer seu trabalho direito, não quero você aqui mesmo. Sem dizer mais nada, a cozinheira pegou sua bolsa e saiu da casa, batendo a porta atrás de si. Paulo ficou em silêncio por um momento, observando Marcela, que cruzou os braços e olhou para ele com desdém. Pra que isso, Marcela? Perguntou ele, com a voz calma, mas claramente aborrecido. Por que você tem que tratar todo mundo assim? Ela era uma boa cozinheira. Agora vamos ter que procurar outra pessoa de novo. Marcela bufou, impaciente. Eu não aceito nada que não seja perfeito, Paulo. Você sabe disso. Se ela não faz o trabalho direito, não tem por que ficar aqui. Paulo respirou fundo, tentando manter a calma, mas estava à beira de perder a paciência. Ele sabia que isso não era sobre o feijão ou a qualidade do trabalho dos funcionários. Era algo mais profundo, algo que vinha crescendo dentro de Marcela ao longo dos anos. Eu acho que você deveria procurar ajuda, Marcela, disse ele, escolhendo as palavras com cuidado. Talvez um tratamento psicológico, você sabe, para entender o porquê de tanta irritação. Os olhos de Marcela se estreitaram, e sua expressão de fúria aumentou. Então agora eu sou louca? Retrucou ela, a voz subindo de tom. Você está me chamando de doida, Paulo? Paulo balançou a cabeça, frustrado. Não, Marcela, eu não estou dizendo isso. Mas algo está errado. Você não pode continuar assim, brigando com todo mundo, agindo como se todo mundo estivesse contra você. Não é normal viver assim. Marcela ficou em silêncio por alguns segundos, apenas encarando-o, como se processasse o que ele acabará de dizer. Então, sem dizer mais nada, virou-se e caminhou rapidamente para o quarto, batendo a porta atrás de si. Paulo ficou na sala, olhando para o espaço vazio. Ele sabia que havia algo errado, algo que não seria resolvido com mais uma conversa. Marcela não era mais a mesma pessoa com quem ele havia se casado. O brilho que ele havia admirado nos primeiros anos fora substituído por uma amargura constante, uma insatisfação que parecia corroer tudo ao redor. Sentado sozinho na sala, ele não conseguia parar de se perguntar quanto tempo mais ele aguentaria aquela situação. Paulo precisou contratar outra funcionária para a casa. Alguém que fizesse a comida e também limpasse a casa. Ele ofereceu um bom salário para atrair as pessoas. Não passou muito tempo, e Paulo conseguiu contratar uma jovem mulher. Ela tinha apenas 20 anos e parecia precisar muito do emprego. Paulo a entrevistou e descobriu que seu nome era Melissa. Durante a entrevista, Melissa revelou ser uma pessoa tímida, mas sua postura demonstrava competência e seriedade. Eu trabalho desde os 16 anos, explicou ela, suas mãos pousadas calmamente no colo, enquanto mantinha um olhar respeitoso e sereno. Não tenho pais, cresci em um orfanato e precisei me virar desde cedo. Paulo se impressionou com a determinação de Melissa, especialmente considerando sua pouca idade. Apesar de jovem, ela já tinha uma experiência significativa no trabalho doméstico e parecia responsável, algo que ele considerava essencial dado o comportamento difícil de Marcela. Decidiu contratá-la.
Nos primeiros dias, Melissa provou ser uma funcionária dedicada. Ela chegava cedo, preparava as refeições com capricho e mantinha a casa impecavelmente limpa. Paulo frequentemente elogiava seu trabalho. "O almoço de hoje estava excelente", Melissa disse-lhe certa vez, ao terminar de comer. "A casa nunca esteve tão bem cuidada." Melissa agradecia timidamente, sempre com um sorriso discreto, voltando imediatamente ao trabalho. Marcela, por sua vez, apesar de reconhecer a competência de Melissa, começou a sentir um incômodo que não conseguia definir. A jovem era bonita, simpática e, além disso, Paulo parecia elogiá-la com uma frequência que a deixava desconfortável. "Ele só está sendo gentil", pensava Marcela, tentando afastar a paranoia. No entanto, a ideia de que Paulo podia estar interessado em Melissa começou a rondar seus pensamentos com mais frequência. Não que ela se importasse com a ideia de Paulo se sentir atraído por outra mulher, o amor por ele havia morrido há muito tempo. Mas a perspectiva de perder o controle sobre a fortuna de Paulo a deixava inquieta. Certa noite, após mais um jantar impecavelmente preparado por Melissa, Marcela estava no quarto, refletindo sobre o que sentia. Ela sabia, com toda certeza, que não amava Paulo. Tudo o que restava entre eles era o conforto que o dinheiro dele lhe proporcionava. Ela estava ali pelo luxo, pelas joias, pelas viagens, e não podia correr o risco de perder isso. Enquanto se olhava no espelho, ajeitando seus brincos de ouro, uma ideia maliciosa começou a se formar em sua mente. Ela não queria apenas demitir Melissa. Não, isso seria fácil demais. Marcela queria que a jovem saísse humilhada, em lágrimas, e nunca mais se atrevesse a pisar naquela casa. Na manhã seguinte, Marcela agiu de acordo com seu plano. Enquanto Melissa estava ocupada limpando os quartos, Marcela entrou discretamente no quarto da funcionária e escondeu um de seus brincos de ouro dentro da roupa que Melissa costumava trocar ao final do dia. Tudo estava preparado. Agora, bastava esperar o momento certo. Quando a tarde caiu e Melissa se preparava para ir embora, Marcela surgiu na sala, com um olhar furioso e uma postura acusatória. "Você é uma ladra!" gritou Marcela, com uma voz tão alta que fez Melissa pular de susto. Melissa, surpresa e confusa, olhou para Marcela com os olhos arregalados. "O que a senhora está dizendo? Eu não entendo. Meu brinco de ouro desapareceu", acusou Marcela, apontando um dedo afiado em direção a Melissa. "E eu sei que foi você quem pegou. Não há outra explicação." A jovem ficou em choque. Nunca em sua vida havia sido acusada de algo assim. Ela começou a tremer, sua mente tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. "Dona Marcela, eu juro, eu não peguei nada. Eu nunca faria isso", disse Melissa, com a voz embargada, as lágrimas já ameaçando descer. Marcela cruzou os braços e deu um passo à frente, com um olhar de triunfo estampado no rosto. "Ah, não?" provocou ela, com um sorriso frio. "Então como você explica isso? Sei que essa sua blusa tem um bolso interno. Tira a blusa, agora. Mostra que você não está escondendo nada." Melissa ficou parada, sem conseguir acreditar no que ouvia. Ela olhou para Paulo, que acabará de entrar na sala ao ouvir os gritos. "Paulo, eu não fiz nada", implorou ela, olhando para ele como se esperasse que ele a defendesse. Paulo parecia confuso e desconfortável. Ele sabia que Marcela era manipuladora, mas a intensidade daquela acusação o pegou de surpresa. Ele olhou de Marcela para Melissa, sem saber como reagir. "Melissa, o que está acontecendo aqui?" perguntou ele, tentando manter a calma. "Ela está me acusando de roubar um brinco dela, Sr. Paulo, mas eu juro que não fiz nada disso." Melissa respondeu, agora chorando abertamente. Marcela deu um passo à frente, sem tirar os olhos de Melissa. "Então prove, Melissa. Tira essa blusa agora. Se você não tem nada a esconder, mostre." Melissa não conseguiu responder, paralisada pelo medo e pela confusão. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto olhava de Marcela para Paulo, sem entender o que estava acontecendo. O silêncio na sala era denso, apenas interrompido pela respiração pesada de Marcela. "Se você não tirar essa blusa, eu vou chamar a polícia." Marcela ameaçou, sua voz tremendo de fúria, mas com um tom quase histérico. "Marcela, pare com isso", disse Paulo,
tentando acalmar a situação. Não precisa fazer isso. Melissa, ainda chorando, levantou um pouco a blusa, suas mãos tremendo visivelmente. O momento parecia durar uma eternidade, e Paulo observava, cada vez mais preocupado com a expressão perturbada de Marcela. Mas foi quando Marcela viu o sinal nas costas de Melissa que tudo mudou. Não pode ser! Gritou Marcela, sua voz carregada de horror. Melissa, assustada, congelou no lugar, sem entender a reação de Marcela. O silêncio que se seguiu foi sufocante, enquanto Marcela começava a tremer, lágrimas escorrendo pelo seu rosto de forma descontrolada. O que está acontecendo? Melissa perguntou, a voz mal saindo devido ao pavor que sentia. Ela baixou a blusa rapidamente, cobrindo-se, mas continuou a olhar para Marcela e Paulo, tentando entender. Marcela estava visivelmente abalada. Tremia tanto que mal conseguia se manter em pé. Paulo, que também tinha uma expressão de pavor no rosto, tentou tomar controle da situação. Melissa, você pode ir para casa agora, disse Paulo, olhando para ela com um semblante grave. Depois eu falo com você. Melissa, ainda chorando, apenas assentiu, apanhou suas coisas rapidamente e saiu apressada da casa, sem olhar para trás. Assim que a porta se fechou, Marcela desabou no sofá, soluçando descontroladamente. O som de seus soluços ecoava pela sala, enchendo o ambiente de uma angústia pesada. É ela, Marcela repetia, entre soluços. Por que meu passado me assombra assim? Paulo ajoelhou-se ao lado dela, tentando acalmá-la, mas suas próprias mãos tremiam. Ele nunca tinha visto Marcela daquele jeito. Calma, Marcela, por favor. Vamos tentar entender o que está acontecendo, disse Paulo, tentando manter a voz firme. Eu não posso acreditar, Marcela sussurrou, os olhos arregalados. É ela, Paulo. É a minha filha. Paulo ficou em silêncio, o impacto das palavras de Marcela o atingindo com força. Ele tentou organizar os pensamentos, mas o choque era evidente em sua expressão. Sim, é ela, Paulo murmurou, como se estivesse tentando processar aquilo junto com Marcela. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, até que Marcela desmaiou, seu corpo incapaz de suportar a intensidade da emoção. Paulo a pegou nos braços, o coração acelerado, e correu com ela até o carro. A caminho do hospital, sua mente estava um caos. O que aconteceria a partir dali? No hospital, os médicos confirmaram que Marcela tinha sofrido uma forte crise emocional. Ela estava agora sedada, descansando sob o efeito de calmantes, mas sua mente continuava em tormento, mesmo no estado abatido em que se encontrava. Horas depois, quando Marcela finalmente despertou, Paulo estava ao lado dela. Ele havia passado todo o tempo no hospital, aguardando que ela acordasse. Como você está se sentindo? Ele perguntou, preocupado. Marcela estava pálida, com os olhos inchados e o rosto abatido. Ela olhou para Paulo, como se não acreditasse no que havia acontecido, mas a verdade era inevitável. É ela, Paulo, repetiu Marcela, a voz fraca. Eu não tenho dúvidas. Melissa, ela é minha filha. Paulo assentiu lentamente, ainda tentando processar a enormidade do que Marcela havia revelado. Eles haviam carregado esse segredo por tanto tempo, mas o passado tinha finalmente voltado para confrontá-los de uma forma inesperada. Sim, é ela, Paulo repetiu, tentando aceitar o que também já sabia no fundo. Tudo começou muitos anos atrás, logo após a separação de Marcela e Tiago. Na época, Marcela descobriu que estava grávida. A gravidez foi um choque, principalmente porque ela sabia que o pai da criança era Tiago, o homem de quem ela sentia tanto rancor. Tiago a havia deixado sem nada, e Marcela nunca conseguiu superar a amargura de perder a batalha judicial contra ele. Para ela, era impossível contar a Tiago sobre a gravidez, especialmente porque ela o culpava por tudo que havia dado errado em sua vida. Com o apoio de Paulo, Marcela continuou a gestação em segredo, sem jamais mencionar a Tiago sobre o bebê que estava a caminho. Quando a menina nasceu, Marcela olhou para o pequeno corpo da filha e viu o sinal nas costas, o mesmo sinal que Tiago tinha. Era uma prova incontestável de que Melissa era filha de Tiago. Mas, ao invés de sentir amor por sua filha, Marcela sentiu uma onda de amargura e ressentimento. Para ela, aquela criança era apenas um lembrete do homem que a havia derrotado.
E, em um ato de vingança silenciosa, Marcela tomou uma decisão que a atormentaria pelo resto da vida: ela entregou o bebê para adoção. O tempo passou, e Marcela tentou seguir em frente, enterrando a culpa e o arrependimento. Mas, por algum motivo, ela nunca conseguiu esquecer. Mesmo com a fortuna e a nova vida ao lado de Paulo, o vazio que aquela decisão deixará em seu coração continuava presente. O fantasma de sua filha, a quem ela nunca conheceu, a seguia em seus pensamentos mais profundos. Por que? Marcela sussurrou, sua voz fraca. Por que o meu passado tem que voltar agora? Paulo segurou a mão de Marcela, sem saber o que dizer. Ele também sentia o peso do que havia acontecido, mas sabia que era Marcela quem carregava a verdadeira dor daquela história. Nós vamos lidar com isso, Marcela, disse Paulo, tentando soar mais forte do que se sentia. Mas você precisa descansar agora. Marcela fechou os olhos, exausta, enquanto as palavras de Paulo ecoavam em sua mente. Ela sabia que o passado estava de volta, e que, dessa vez, não haveria como escapar dele. Enquanto Marcela estava internada, Paulo tomou a difícil decisão de visitar Melissa. Ele sabia que precisava esclarecer as coisas e oferecer à jovem a oportunidade que ela tanto merecia. Dirigiu-se até a casa simples onde Melissa morava, sentindo o peso de tudo que estava prestes a revelar. Quando Melissa abriu a porta e viu Paulo, ficou visivelmente surpresa e assustada. Senhor Paulo, o que o senhor está fazendo aqui? Melissa perguntou, nervosa. Eu preciso conversar com você, Melissa. Paulo respondeu, sua voz mais suave do que o habitual. Posso entrar? Melissa assentiu, ainda com o coração acelerado, e o convidou para entrar. Assim que ele entrou, ela foi direto ao ponto. Eu encontrei isso na minha blusa. Melissa disse, puxando o brinco de ouro de Marcela do bolso e entregando a ele. Eu juro, não sei como foi parar lá. Eu não sou ladra. Eu prometo. Seus olhos estavam marejados de novo, como no dia da acusação, o medo evidente em cada palavra. Calma, Melissa, Paulo disse, pegando o brinco e guardando-o no bolso. Eu sei que você não pegou isso. Não se preocupe. Melissa ficou aliviada, mas ainda assim o desconforto permanecia. Ela queria entender o que estava acontecendo. Foi Dona Marcela, não foi? Melissa perguntou com hesitação, tentando fazer sentido do que havia acontecido. Ela me acusou, mas agora eu acho que foi ela quem colocou o brinco na minha roupa. Paulo ficou em silêncio por um momento. Ele sabia que não podia confirmar diretamente, mas seu olhar de desculpa dizia mais do que qualquer palavra poderia. Não posso falar muito sobre isso, ele disse, evasivo, mas firme. Mas estou aqui por outro motivo. Eu preciso te contar algo importante. Melissa o encarou, sem saber o que esperar, mas sentindo a gravidade da situação. Paulo respirou fundo antes de continuar. Eu sei quem é o seu pai. Melissa ficou paralisada por um instante. Ela tinha vivido toda a sua vida sem saber nada sobre seus pais biológicos. Aquelas palavras a atingiram como uma onda, e ela sentiu uma mistura de surpresa, ansiedade e medo. Como? Quem é ele? Melissa finalmente perguntou, quase sem fôlego. Eu não posso te contar todos os detalhes agora. Mas, ele é uma pessoa importante, e ele não sabe que você existe. Eu vou te dar o endereço dele. Paulo disse, pegando um pedaço de papel no bolso e entregando a ela. Vá até ele. Ele precisa saber de você. Melissa pegou o papel com mãos trêmulas. Ela olhou para o endereço, ainda tentando processar tudo aquilo. Mas, o que eu digo para ele? Melissa perguntou, nervosa. Paulo hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Diga que eu pedi desculpas pelo que fiz. Minha vida tem sido um inferno desde que eu traí ele. Melissa franziu o senho, sem entender completamente o que Paulo queria dizer, mas ela sabia que havia algo muito sério por trás daquelas palavras. Ela ainda tinha muitas perguntas, mas antes que pudesse perguntar mais, Paulo já estava se levantando para sair. Boa sorte, Melissa. Foi tudo o que lhe disse antes de sair da casa, deixando-a sozinha com uma avalanche de pensamentos. Por horas, Melissa ficou pensando nas palavras de Paulo, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça confuso.
A ideia de finalmente conhecer seu pai a deixava ansiosa, mas ao mesmo tempo, o medo de ser rejeitada ou de descobrir algo doloroso pesava em seu coração. Mas, no fundo, ela sabia que precisava fazer aquilo. Sempre quis conhecer seus pais, e aquela era a oportunidade. Com o dinheiro que havia guardado do salário, Melissa comprou uma passagem de ônibus e se preparou para viajar. A distância era longa, e a viagem foi silenciosa, dando-lhe tempo demais para pensar. O que ela diria a ele? Como ele reagiria? E por que Paulo tinha mencionado traição? Após horas de viagem, Melissa finalmente chegou ao destino, uma fazenda grande e bonita, com vastos campos verdes que se estendiam até onde seus olhos podiam ver. Ela sentiu o coração bater forte enquanto caminhava em direção à casa principal. No caminho, viu vários funcionários trabalhando, mas nenhum deles parecia prestar muita atenção nela. Finalmente, ela chegou à porta. Melissa respirou fundo antes de bater, seu coração acelerado. Não demorou muito para que a porta se abrisse e um homem alto e de meia idade aparecesse. "O que você deseja?" perguntou ele, com uma expressão gentil, mas curiosa. Melissa ficou estática por alguns segundos, observando cada detalhe de seu rosto. Não havia dúvida, aquele homem era Tiago, seu pai. Ela tentou falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Eu não sei como explicar isso", começou Melissa, a voz hesitante. "Mas o senhor é meu pai." Tiago franziu o senho, claramente surpreso com aquela afirmação. "O quê?" "Não, isso é um engano. Eu só tenho 2 filhos homens. Nunca soube de uma filha." Melissa, nervosa, rapidamente explicou o que havia acontecido. "Um homem chamado Paulo, ele me deu seu endereço. Ele disse que você era meu pai. Ele viu o sinal de nascença que eu tenho nas costas, e disse que você também tem um igual." Ela levantou a blusa ligeiramente, revelando o pequeno sinal em suas costas. Tiago arregalou os olhos, sentindo as pernas fraquejarem. O mundo ao seu redor parecia balançar. "Não pode ser", ele murmurou, sua voz carregada de choque. "Marcela. Marcela é sua mãe?" O nome de Marcela saiu como um sussurro pesado, e Melissa congelou. Ela é minha mãe?" Melissa repetiu, sua voz cheia de incredulidade. Tiago, ainda atordoado, apenas assentiu lentamente, sentindo um misto de dor e surpresa tomar conta de seu corpo. Ele se afastou por um momento, passando a mão pelo rosto. Melissa sentiu um vazio profundo no peito ao ouvir aquilo. Marcela, a mulher que a acusou, a quem ela temia e desprezava, era sua mãe biológica. A revelação a desolou completamente, e as lágrimas começaram a cair de seus olhos. Tiago observava Melissa em silêncio, sem saber o que dizer ou como reagir. Ele ainda estava processando tudo, o turbilhão de emoções que o assolava parecia ser demais para compreender naquele momento. Tiago olhou para Melissa com um olhar caloroso, percebendo o quanto aquela jovem, sua filha, tinha sofrido ao longo dos anos. Ele não conseguia imaginar o que ela havia passado sozinha, sem o amor de uma família, enquanto ele vivia em paz, sem sequer saber de sua existência. Quando a convidou para entrar, ele sabia que precisava ouvi-la e entender tudo o que tinha acontecido. "Venha, sente-se", disse Tiago, indicando o confortável sofá na sala de estar da fazenda. Melissa se sentou, ainda um pouco nervosa, mas ao mesmo tempo sentindo um alívio por finalmente estar ali, frente a frente com um homem que era seu pai. Com a voz baixa e às vezes hesitante, ela começou a contar sua história. Falou sobre crescer em um orfanato, sobre nunca ter conhecido seus pais, e depois sobre Paulo e Marcela. Ela relatou como havia sido acusada injustamente por Marcela, o que a levou até aquela revelação inesperada. Tiago ouviu cada palavra com atenção, seu semblante ficando cada vez mais sombrio à medida que Melissa falava. Quando ela terminou de contar tudo, ele suspirou, pesado e visivelmente abalado. "Eu não posso acreditar que ela fez isso comigo", ele murmurou, a voz embargada pela dor e pela raiva. "Como ela pôde esconder de mim que eu tinha uma filha?" Tiago levantou-se e começou a andar pela sala, tentando processar tudo o que acabará de ouvir. Ele sabia que Marcela era capaz de coisas cruéis, mas esconder uma filha dele por puro rancor era inimaginável. Anos atrás, ele começou a explicar, voltando-se para Melissa, "Marcela me traiu com Paulo. Nós estávamos casados, e eu confiava nos dois.
Quando descobri a traição, foi como se meu mundo tivesse desmoronado. E quando ela tentou levar metade do meu patrimônio, eu não pude deixar isso acontecer. Tiago fez uma pausa, refletindo sobre os eventos passados. Melissa observava atentamente, absorvendo cada detalhe. Na época, eu transferi tudo para o nome de uma amiga de confiança, Ana. Assim, quando fomos à justiça, Marcela não conseguiu ficar com nada. Quando tudo passou, Ana me devolveu o que era meu, e com esse dinheiro eu comprei esta fazenda. Desde então, tenho vivido aqui, em paz. Ana e eu acabamos nos apaixonando, e tivemos 2 filhos. Eu pensei que havia deixado tudo aquilo para trás. Melissa assentiu, compreendendo agora a complexidade do passado de seu pai. Mas também sentia um calor novo em seu coração, sabendo que, apesar de tudo, havia encontrado sua família. Tiago parou de andar e, com um sorriso suave, aproximou-se dela. Ele se abaixou para ficar na mesma altura de Melissa e, com um gesto cuidadoso, a puxou para um abraço. Eu sinto muito, filha, disse ele, com a voz emocionada. Eu não sabia de você, mas agora que sei, não vou deixar você ir embora. Você faz parte desta família. As lágrimas rolaram silenciosamente pelo rosto de Melissa enquanto ela retribuía o abraço, sentindo o calor e a segurança que nunca havia sentido antes. O vazio que a acompanhará por tantos anos parecia estar começando a ser preenchido. Eu sou tão feliz por ter encontrado você, papai, disse Melissa, pela primeira vez chamando-o assim. A palavra soou estranha, mas ao mesmo tempo cheia de significado. Tiago se afastou um pouco, segurando os ombros de Melissa com firmeza e carinho. Agora, venha. Quero que você conheça Ana e seus irmãos. Eles vão adorar te conhecer. Melissa sorriu, ainda secando as lágrimas. Eles se levantaram, e Tiago a levou para conhecer Ana, que estava na cozinha ajudando a preparar o jantar. Assim que Melissa entrou, Ana olhou para Tiago e então para a jovem ao seu lado, seus olhos brilhando de curiosidade e ternura. Ana, essa é Melissa, minha filha, Tiago disse com orgulho. Ana ficou surpresa por um momento, mas seu rosto logo se iluminou com um sorriso caloroso. Ela se aproximou e abraçou Melissa com delicadeza. Bem-vinda, Melissa, disse Ana, olhando para ela com doçura. Sempre teremos espaço em nossos corações para mais uma filha. Melissa sentiu mais uma onda de emoção tomar conta de si. Ela havia passado a vida sem o carinho materno, e ali estava Ana, oferecendo-lhe exatamente isso. Pouco depois, os 2 filhos de Tiago e Ana apareceram, curiosos para conhecer a nova irmã. Eles eram mais jovens, mas imediatamente a aceitaram. Os dias que se seguiram foram os mais felizes que Melissa jamais experimentara. Ela já era tratada como parte da família, com Tiago, Ana e os irmãos fazendo de tudo para incluí-la em cada aspecto da vida na fazenda. Em um jantar, enquanto riam e conversavam sobre o trabalho do dia, Tiago fez uma proposta para Melissa. Melissa, ele começou, com um tom de voz mais sério, mas ainda gentil. Eu sei que você tem sua vida e seus compromissos, mas eu queria te perguntar algo. Nós adoramos ter você aqui com a gente. Se você quiser, pode ficar morando conosco e trabalhar aqui na fazenda. A presença de uma filha tão querida só traria mais alegria para nossa vida. Melissa ficou em silêncio, as lágrimas surgindo novamente. Dessa vez, não eram lágrimas de tristeza ou frustração, mas de uma felicidade tão intensa que ela mal podia acreditar que era real. Durante toda a sua vida, ela havia sonhado com um momento como aquele, uma família que a amava, uma casa onde ela era bem-vinda. E agora, tudo isso estava acontecendo. Você não precisa responder agora, é claro, Tiago acrescentou, notando a emoção de Melissa. Só quero que saiba que queremos você aqui, se assim desejar. Melissa respirou fundo e, com a voz embargada pelas lágrimas, respondeu. Eu não sei o que dizer. Nunca me senti tão feliz na minha vida. Eu só posso agradecer por tudo. Ela fez uma pausa, tentando conter a emoção. Eu gostaria muito de ficar. Tiago sorriu, sentindo o alívio em seu peito. Ele se levantou e foi até Melissa, envolvendo-a em um abraço caloroso. Fico feliz por ouvir isso, disse ele, emocionado. Ana também se aproximou e abraçou Melissa, seguida pelos 2 irmãos que, brincando, disseram. Agora você está oficialmente presa aqui. Não tem como fugir.
Melissa riu, as lágrimas de felicidade ainda correndo por seu rosto. Pela primeira vez na vida, ela sentia o que era ter uma família que a amava de verdade. Melissa estava vivendo os melhores dias de sua vida. Os 2 anos que passou morando na fazenda com Tiago e Ana foram os mais felizes que ela poderia imaginar. Pela primeira vez, ela sentia o calor de uma família, o carinho sincero e o apoio constante que nunca tivera antes. Ela fazia parte de algo maior, e isso preenchia todos os vazios que o passado deixará. No entanto, ela sabia que tinha algo a resolver. Havia documentos a serem atualizados, e, apesar de não querer voltar à cidade onde tantas memórias dolorosas se formaram, ela sabia que precisava ir. Melissa nunca tivera os nomes de seus pais biológicos registrados em sua identidade, mas Tiago e Ana haviam resolvido isso, finalmente a registrando oficialmente como filha deles. Agora, era hora de ir à cidade para fazer as alterações nos seus documentos. Os dias na cidade foram tranquilos, pelo menos no que se referia às burocracias. Melissa conseguiu resolver tudo o que precisava e estava prestes a voltar para a fazenda quando algo a incomodou. Durante as noites em que passou no hotel, pensamentos sobre Paulo e Marcela começaram a vir à tona. Ela já havia se afastado daquela parte de sua vida, mas uma curiosidade persistente a fez reconsiderar. Como eles estariam? O que teria acontecido com Marcela, especialmente após tudo o que passou? No último dia na cidade, Melissa finalmente decidiu que visitaria a casa onde Paulo e Marcela moravam. Talvez fosse uma oportunidade de fechar aquele capítulo de uma vez por todas. Ao chegar ao casarão, porém, Melissa ficou chocada. O lugar, que antes era símbolo de luxo e opulência, estava agora em ruínas. As janelas estavam quebradas, as paredes cobertas de mofo e a vegetação invadia o que antes era um jardim bem cuidado. Parecia abandonado há muito tempo. Confusa, ela foi até a casa vizinha e bateu na porta. Uma senhora idosa atendeu, e Melissa, gentilmente, perguntou o que tinha acontecido com os antigos moradores. O casal se mudou há uns 2 anos, disse a mulher, olhando para Melissa com curiosidade. Parece que perderam tudo. Se você está procurando Paulo, é fácil encontrá-lo. Ele trabalha vendendo frutas agora. A mulher então forneceu o endereço, e Melissa, ainda surpresa, decidiu ir até o local. Ao chegar, a surpresa foi ainda maior. No meio de uma feira simples, lá estava Paulo, vendendo frutas e legumes. Ele usava roupas humildes, sua postura era cansada, mas seus olhos mostravam uma paz que Melissa nunca havia visto nele antes. Por um momento, ela quase não o reconheceu. Ao vê-la, Paulo ficou visivelmente surpreso. Melissa? Ele disse, arregalando os olhos. Depois de tantos anos, você aqui? Melissa sorriu, mas era um sorriso misturado com perplexidade. Eu vim resolver umas coisas na cidade. Passei na antiga casa, e, o que aconteceu? Ela perguntou, sem rodeios. Paulo suspirou, deixando os ombros caírem em resignação. Eu ruí, Melissa. Simples assim. Fali, disse ele, com uma amargura contida. Talvez tenha sido o karma, por tudo que fiz. Pelo que fiz a Tiago, a você, mas estou em paz agora. Não sou mais rico, mas pelo menos tenho um pouco de paz. Pago pelos meus pecados aqui, trabalhando honestamente. Melissa o ouviu atentamente. A pessoa que estava diante dela era bem diferente do Paulo arrogante e ganancioso que ela conhecera anos atrás. Ele parecia mais humilde, mais consciente das consequências de seus atos. Mas havia uma pergunta que ela precisava fazer. E Marcela? Onde ela está? Perguntou Melissa, percebendo que Paulo ficou sério imediatamente ao ouvir o nome. Paulo olhou para baixo, hesitando por um momento. Ela não suportou. Tudo o que fizemos, a maneira como vivemos, isso a destruiu. Ela está em um hospital psiquiátrico. Horas depois, Melissa se viu na entrada do hospital. Seu coração estava pesado, e um nó se formava em sua garganta à medida que ela se aproximava do quarto de Marcela. Quando finalmente entrou no quarto, o que viu a deixou sem palavras. Marcela estava sentada na cama, sozinha, segurando uma boneca em seus braços e falando baixinho, como se estivesse cuidando de uma criança. Seus olhos estavam distantes, e ela nem sequer percebeu a entrada de Melissa.
A mulher que antes era altiva, cheia de ambição e orgulho, estava irreconhecível. O brilho de arrogância que Marcela costumava exibir havia se apagado completamente. Melissa deu um passo à frente e disse, com a voz suave: "Mãe?" Marcela não respondeu. Ela parecia estar presa em seu próprio mundo, sem conexão com a realidade ao seu redor. Melissa tentou novamente, mas foi em vão. Marcela simplesmente não a reconhecia mais. O peso de todos os seus erros, das traições, e, principalmente, da decisão de ter abandonado a própria filha havia destruído Marcela. Ela havia se perdido completamente. Apesar de tudo, Melissa sentiu pena. Ela sabia que a mulher à sua frente era a razão de muitos de seus sofrimentos, mas também sabia que Marcela pagava agora por seus próprios pecados. A vida, de certa forma, havia cobrado um preço alto. Sem pensar duas vezes, Melissa se aproximou e colocou uma mão gentilmente sobre o ombro de Marcela, que continuou alheia à sua presença. "Eu vou voltar de vez em quando para te ver", disse Melissa, sua voz embargada pela emoção. "Apesar de tudo, você ainda é minha mãe." Ela permaneceu por alguns minutos ali, ao lado de Marcela, em silêncio, antes de sair do hospital. Ao sair, sentiu o peso daquele encontro em seu peito, mas também sentiu que, de certa forma, havia encerrado um ciclo. De volta à fazenda, Melissa foi recebida com sorrisos e abraços de Tiago, Ana e seus irmãos. O amor que a envolveu no momento em que entrou pela porta foi o alívio que ela precisava. Naquele lugar, Melissa sabia que havia encontrado seu verdadeiro lar e que, independentemente de tudo o que aconteceu, sua vida agora estava repleta do que realmente importava: amor e família. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.